abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ler o primeiro versículo, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 10. Um versículo apenas da palavra de Deus, nós vamos basear nossa meditação nesta manhã. Estamos falando durante este mês o encontro do céu com a terra, através do nascimento de Jesus. No primeiro domingo nós falamos o encontro do céu com a terra. Ele veio, o encontro com a promessa. Domingo passado falamos sobre ele também veio. O Senhor estava aqui e tivemos um encontro com o amor. Hoje ele venceu. O encontro com a graça. O encontro com a graça. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 1. E aí vocês vão entender a teologia e a razão dessa expressão. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Versículo 1. Agora veja o versículo 10. Ele estava no mundo. E o mundo não foi feito por intermédio, e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vou repetir. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo, no grego, significa logos. Logos. Mas a Bíblia não está falando aqui do logos de Platão, que significava a ideia universal e absoluta. Também não está falando de Filon, que identificava o logos como sabedoria. Mas o logos, para o evangelista João, ele comunica a realidade de Deus vivendo com o homem. A encarnação e o sacrifício de Jesus. Não confunda encarnação com reencarnação. Encarnação é Deus se fez carne e habitou entre os homens. Reencarnação é a doutrina espírita e antibíblica que diz que a pessoa volta a este mundo e se reencarna numa pessoa, num animal. Nós não cremos isso. A Bíblia não ensina este princípio. A Bíblia ensina a encarnação, isto é, Jesus se fez carne e habitou entre nós, os homens. Ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. E o apóstolo diz, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 em diante, o apóstolo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se anulou, se aniquilou, assumindo a forma de servo. E na forma de servo, ele se humilhou até a morte de cruz. Então, ele, sendo Deus, se fez humilde, se fez servo. Ele, sendo Criador do universo, se tornou como um de nós. Ele, sendo dono das nossas vidas, de todas as coisas, não encontrou um lugar sequer para ficar hospedado e foi colocado num estábulo e numa manjedoura. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta já dizia assim, o profeta Isaías: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Os profetas, todos eles falavam sobre o Messias. Todo o ministério profético era: o Messias virá, o Messias virá. Quando Jesus veio e realizou o seu ministério, morreu na cruz, voltou para o céu, então a mensagem do Novo Testamento é: ele voltará, o que eu vou pregar no próximo domingo. E você não pode perder o sermão do próximo domingo, porque no próximo domingo eu vou pregar sobre a segunda vinda de Cristo. Ele voltará. É a mensagem do Novo Testamento. Agora, de que estamos falando? Deste encontro do céu com a terra. Queremos falar e focalizar hoje sobre a graça.
O que é graça? Todo mundo sabe, é um favor imerecido. Você não merece, então Deus lhe dá. Isto é graça. Quando você não paga por alguma coisa, você recebe de graça. Você não tem sacrifício. Você não parte do seu bolso, da sua vida, nada. Então você recebe aquilo graciosamente. Por esta razão, a Bíblia diz que a sua salvação, você vai para o céu não porque você merece, não porque você faz boas obras, não porque você não fala mal de ninguém, não é porque você não matou, não roubou, agiu certo, é uma boa mãe, é um bom pai, é uma pessoa boa, não dá trabalho para ninguém. Não é por isso que você vai para o céu. Para que você tenha certeza, o inferno está cheio de pessoas com essa categoria. Pessoas que eram boas aqui na terra, mas que esqueceram o principal, de entregar suas vidas a Jesus. Então a pessoa vai ficar longe de Deus, não pelo fato de ser boa, mas pelo fato de não reconhecer que Jesus Cristo morreu por si, pelos seus pecados, na cruz do Calvário. Então é por esta razão que eu vou para o céu, porque Jesus veio, porque Jesus ministrou, porque Ele morreu na cruz, porque Ele venceu e porque Ele voltará. E um dia todos nós estaremos com Ele para sempre no céu. Por isso Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu não vou para o céu porque vou à igreja batista, eu não vou para o céu porque estou aqui domingo cantando e louvando ao Senhor, eu não vou para o céu porque eu dou esmola aos pobres, eu vou para o céu porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Ele tornou possível a minha entrada no céu através da sua morte, do seu sangue que foi derramado por nós. Se fosse baseado no que eu sou e no que eu faço, pobrezinho daqueles que não podem ajudar os outros, pobre daqueles que não podem fazer alguma coisa, todos iriam se perder. Mas não é este o motivo que você é alcançado por Deus. Você é alcançado por Deus por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque não merecemos, Ele nos derrama a sua graça. E sabe o que é graça? Graça é você receber algo que não espera, e de repente aquilo acontece na sua vida, e você então fica maravilhado. Isso é graça. Deixe-me contar a história de uma menina que é narrada no livro de Yancey, quando ele fala sobre a graça. Ele diz que uma jovem adolescente saiu de casa, fugiu. De repente, os pais então ficaram procurando a menina e não conseguiam encontrar a menina. E a menina então decidiu para ir para uma cidade que seria talvez a última cidade que os pais pensariam em encontrá-la, a cidade de Detroit. E ela foi para o norte, para Detroit. E ali ela encontrou um homem. E o homem percebeu aquela fragilidade, o homem percebeu que ela estava desnorteada, sem esperança. E então começou a cultivar uma amizade e a introduziu por os caminhos errados, das drogas, do mal, do sexo, tudo que você possa imaginar. E aquela jovem tornou-se uma prisioneira, uma escrava. Ela que queria tanto a sua liberdade saindo de casa, agora era uma escrava de um estranho e fazendo coisas que jamais podia imaginar que estaria fazendo. Um dia, ela chegou para a pessoa que era o chefão e disse para ele que não aguentava mais aquele estilo de vida. E eles disseram: nós vamos colocá-la na rua, na sarjeta, porque este é o seu lugar. E a colocaram para fora de casa. Ela ficou na rua, dormindo debaixo ali de uma marquise, colocou umas folhas de jornal e ficou ali dormindo. Com frio, com fome, não tinha um tostão para comer. E ela conseguiu que alguém lhe desse uma moeda. Então ela foi ao telefone. Depois de alguns anos fora de casa, longe, ela pensou: eu duvido que o meu pai vai me aceitar. Eu duvido que minha família vai me querer de volta. Ela colocou a moeda e o telefone caiu na máquina, caiu
na mensagem eletrônica. E ela tentou outra vez, caiu na mensagem eletrônica. E então, ela pensou, eu acho que meu pai está viajando, minha mãe, eu não vou mais incomodá-los. Mas alguma coisa falou o coração dela e ela colocou pela terceira vez. Caiu na máquina eletrônica. E ela só disse assim, ela resolveu deixar uma mensagem. Papai, mamãe, eu estou tomando um ônibus aqui. Vou pegar um ônibus, não sei como, mas eu vou conseguir esse ônibus. E eu vou lá para a estação agora. Eu vou implorar que eles me coloquem naquele ônibus. E eu vou para casa. E eu vou chegar lá na rodoviária, lá na minha casa, exatamente a esta hora. E disse a hora. Se vocês me quiserem de volta, se vocês me aceitam como eu sou, por favor, fiquem lá na estação me esperando. Mas se o ônibus chegar na estação e eu não ver nenhum de vocês, é a prova para mim que vocês não me aceitam mais, vocês não me perdoam. E eu então seguirei meu caminho, não sei para onde. Quando ela foi chegando na estação, ela não viu ninguém. E ela começou a tremer, começou a chorar, ficar desesperada, porque ela olhava pelo vidro e não via ninguém. Será que seu pai não tinha pego a mensagem? Será que ele estava viajando? Será que a família estava fora? E agora, o que fazer com a sua vida? E então, de repente, ela olhou e ela viu um grupo. E aquele grupo estava com sinais na mão. E todos eles com aqueles sinais dizendo, bem-vindo, welcome Amy. E ela então começou a olhar, reconheceu um e o outro, então ela desceu do ônibus, e ali, quando ela desceu do ônibus, ela olhou, estava o seu pai, e o pai veio correndo para ela, e ela disse assim, pai, olha, eu memorei uma mensagem para lhe falar, umas palavras, deixa eu ver se eu consigo, eu quero que você, o pai disse, nós não temos tempo para isso agora, sabe por quê? Porque todo aquele grupo ali que te ama, e que está com os cartazes, eles prepararam uma festa para você. Vamos para a festa. Depois a gente fala. E ela então começou a chorar e abraçar o seu pai. Sabe o que é isso? Graça. Graça. Quando você recebe o que não espera. Quando alguém manifesta a você um amor que você jamais poderia contar com ele. Isto é graça. E foi o que Deus fez quando enviou o Senhor Jesus. Quando Jesus veio, nós não merecíamos nada, mas Ele fez tudo possível por causa da sua graça. Na verdade, o ponto número 1 deste sermão é esse: um mundo sem graça. Um mundo sem graça. Por que este mundo está sem graça? Porque o que você vê aí? Você só vê um vazio, você só vê violência, você só vê confusão, você vê um mundo apodrecido moral e espiritualmente. O que se pode encontrar aí fora? Nada. E foi nesta circunstância, neste quadro, que o Senhor se manifestou. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, todo mundo havia se desviado, todo mundo havia pecado, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre Jesus os nossos pecados. Isto é graça, o encontro do céu com a terra através da graça. Mas, o que essa graça está fazendo agora no mundo? A graça e o mundo. Ela é a fonte de poder. A graça de Deus é a fonte de poder. Por quê? Porque ela traz todo o poder. 1 Pedro 5:10 diz que ela fortalece as nossas vidas. Ela é uma fonte inesgotável do amor de Deus para conosco. Quem é o doador desta graça? Senão o Senhor Deus, o Senhor Jesus. E ela então torna-se a razão de ser da nossa vida. Mas esta graça, irmãos, é uma coisa extraordinária, porque ela é soberana, ela é rica, ela é abundante, ela é gloriosa, ela é multiforme, é uma graça que nós não podemos medir. A graça de Deus não se pode ser medida. Você não pode entender a graça de Deus. Ela simplesmente se manifesta a todos nós. E nós, como crentes, como servos do Senhor, salvo por Ele, nós devemos ser fortes e darmos exemplos, porque através da nossa vida, através do nosso testemunho,
outras pessoas também podem ser alcançadas pela graça de Deus. Uma vez, quando eu estava ainda, morava em Goiânia, eu cursava lá o equivalente aqui ao High School, o Liceu de Goiânia, que era o melhor colégio estadual naquela ocasião. Estava uma discussão na classe, e ali estava uma menina, ela estava esperando um filho, 16 anos. Eu sentava ao lado dela, ela sempre gostava de conversar comigo. Ela olhou para mim e disse, assim que eles me chamavam na classe, Ebenezer, você acha que eu fiz alguma coisa errada? E eu disse a ela, eu acho que você deve pensar de outra maneira, fazer uma outra pergunta. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida daqui para diante? Eu disse a ela, o que passou, passou. Agora é começar tudo de novo. E eu compartilhei com ela o texto bíblico de João, capítulo 8, quando aquela mulher que foi apanhada em adultério e em pecado, veio trazida pelos acusadores a Jesus. Cada um queria condenar a mulher, queria jogar pedra. E o Senhor Jesus, então, quando ouve da parte dos seus acusadores, olha, a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada. Ela pecou, ela errou, ela fez isso. Ah, não é assim nosso comportamento? Ela fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo. Onde está a graça? A igreja do Senhor Jesus, e Yancey diz isso no seu livro, a igreja do Senhor Jesus tem sido um local onde as pessoas deveriam encontrar graça, mas têm encontrado só acusações. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ser e sermos como Jesus, demonstrar graça de Deus para com eles, para que possam entender qual é a graça de Deus. É claro que temos que cuidar da pureza, é claro que temos que agir de forma bíblica, mas há um certo momento quando a graça precisa falar mais alto. E então eu fico imaginando as palavras de Jesus. Mulher, onde estão os teus acusadores? Porque eles ficaram insistindo. O senhor não vai falar nada? O senhor não vai condená-la? O senhor não vai dar uma palavra? O senhor não vai... Jesus disse também, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Manda a primeira pedra nela. E o que diz a Bíblia? Cada um começou a sair de fininho. Ninguém ficou. Porque eu imagino que começou na consciência a aparecer número 1, pecado tal, número 2, pecado tal, número 3, aquele pecado, número 4. E então cada um começou a ver a lista dos seus pecados, a lista dos seus pecados. E aí como é que eles iam acusar aquela mulher? Com uma lista tão grande diante deles, do que estavam fazendo. Nós somos muito rápidos para acusar e muito devagar para perdoar. Nós somos muito rápidos para abrir a nossa boca e crucificar as pessoas. E somos muito lentos para dizer, a graça do Senhor Jesus seja sobre você. Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A filosofia, a teologia de Jesus não é de condenação. Porque Paulo diz, os que estão em Cristo, não há condenação para quem está em Cristo. A filosofia, a teologia de Jesus, o ensino de Jesus é, comece tudo de novo. Você errou até aqui, comece a fazer as coisas certas daqui para frente. Não fique olhando para trás, mas olhe para diante. Esta é a mensagem do Evangelho. Não é olhar para o passado, mas é olhar para um Cristo que perdoa, que me ama, que me salva, que me ajuda, que me abençoa, que tem os seus braços estendidos para me receber a qualquer hora que eu preciso da sua graça. Então, irmãos, não é só um mundo sem graça que nós estamos vendo, mas é a graça que veio ao mundo através de Jesus. Por isso precisamos anunciá-la com autoridade e com paixão, com muita paixão, com muito desejo que as pessoas experimentem a graça do Senhor. E às vezes falhamos. Eu tenho falhado. Eu tenho agido de maneira, às vezes, diferente do que deveria, mesmo como pastor. Mas a cada momento Deus tem me ensinado e deve nos ensinar de que realmente nós temos
algo muito importante, valioso, que podemos compartilhar com pessoas, que se chama a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus. Como que podemos fazer isso? Vivendo na graça e pela graça. Vamos reconhecer a graça do Senhor. O que Deus tem feito por nós até então. Nós não merecemos nada, mas Deus tem sido tão bom, tão misericordioso. E qual deve ser a minha gratidão ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os benefícios, por toda esta graça que Ele tem dado. Que darei eu ao Senhor? O apóstolo Paulo, que antes de ser apóstolo era perseguidor da igreja de Cristo, consentiu na morte de Estevão, um homem que saiu com autorização para matar e prender aqueles que serviam a Jesus. No meio do caminho foi alcançado pela graça do Senhor, tornou-se o apóstolo de Jesus, e mais tarde ele dizia: eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Eu sou o que sou por causa da graça de Deus. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você deve crescer na graça. Crescer na graça. Realmente dedicar a sua vida ao Senhor. E crescer no conhecimento da palavra de Deus. Antes crescer na graça do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Pedro. Finalmente, fidelidade, compromisso e testemunho são 3 colunas vitais na vida do crente. Se você acha que Jesus venceu, Ele venceu para lhe propiciar e para lhe garantir esta graça. Há um hino muito bonito, cantado no passado, e que dizia: que graça é esta? Que graça é esta? Que nós não a merecemos, mas que Deus faz tudo possível por nós. E você olhando para si mesmo e para o seu coração, você vai ver que você é tão insignificante. Mas apesar da minha e da sua insignificância, Deus olhando dos céus, Ele sabe o meu nome, Ele sabe o que está acontecendo com a minha vida, e Ele sabe que eu só posso viver neste mundo pela sua graça. Ó Deus, que esta graça bendita de Jesus continue sendo derramada sobre as nossas vidas, os nossos lares. Senhor, quantas pessoas longe, distanciadas de Ti, em nome de Jesus eu te peço, derrame e continue derramando a sua graça sobre eles. Mas entendemos, Senhor, que um dia a porta da graça se fechará. Mas enquanto ela não se fecha, ajuda-nos para que sejamos instrumentos da Tua vontade na comunicação desta graça a tantos. Em nome de Jesus. Amém.